A lenda do então satélite intitulado Cavaleiro Negro diz que uma nave espacial de origem extraterrestre está orbitando a Terra há muitos anos. Parece loucura. Mas ao longo dos anos, os defensores da teoria reuniram evidências para provar isto. Então vamos dar uma olhada e tire suas próprias conclusões. 1899. O famoso cientista Nikola Tesla construiu uma nova tecnologia em seu laboratório, que ficava em Colorado Springs. Essa torre permitiria que ele estudasse a eletricidade atmosférica e a energia sem fio. Tudo correu bem, até que um dia ele descobriu algo inesperado. A torre começou a captar um sinal que parecia ser artificial. Primeiro Tesla pensou que o sinal estava vindo de algum lugar fora da atmosfera, mas descobriu-se que vinha de uma altura ainda maior do que o espaço sideral. Foi então que Tesla decidiu que esse sinal deveria estar vindo de alguma vida extraterrestre. No entanto, a comunidade científica ignorou sua teoria. Embora o respectivo teste fosse genial, eles ainda o consideravam louco. Mas alguns anos depois, os relatórios de Tesla foram confirmados. O inventor do rádio sem fio, Guglielmo Marconi, interceptou sinais semelhantes. Então, em 1927, o engenheiro de rádio norueguês Jordan House notou algo em comum. Quando ele enviou sinais em determinado comprimento de onda, eles foram enviados para ele alguns segundos depois. A princípio, ele pensou que poderia ser apenas um eco de rádio comum, pois não é raro que ondas de rádio escapem entre a Terra e a estratosfera. Fenômeno esse chamado de propagação, mas geralmente acontece muito rapidamente, em cerca de 1,7 segundos após a transmissão original. No entanto, os sinais que o inventor de rádio captou levou cerca de 15 segundos para retornar. Eles também não correspondiam ao eco de rádio que as pessoas estavam acostumadas. O engenheiro não foi o único a observar esse fenômeno. Muitos entusiastas do assunto descobriram e confirmaram esses sinais, mas ninguém encontrou nenhuma explicação para o caso, o que poderia dar razão para Tesla o tempo todo. Mas vamos descompactar isso e entender melhor. O primeiro dos sinais existe e foi documentado por diversas pessoas. No entanto, ambas as formas de captação são diferentes. Na realidade, os sinais que Tesla captou vêm de pulsares. Pulsares são estrelas de nêutrons girando rapidamente. Estrela essa que é tão grande quanto o nosso Sol e se extingue quando seu ciclo de vida termina. Depois disso, elas se tornam estrelas de nêutron e começam a girar numa velocidade insana, ao mesmo tempo que suas ondas de rádio percorrem por todo o espaço, passando até por nosso planeta. Os pulsares foram descobertos em 1968, então não é surpreendente que Tesla e Marconi não conseguiram explicar os dados que receberam. Porém, a casa georgiana descobriu algo que agora é conhecido como LDES, ou ecos atrasados. São conceitos muito complicados, porque, sendo bem sincero, esses ecos ainda hoje continuam um completo mistério. Os cientistas sugerem que esses ecos possam vir de algo na atmosfera da Terra, ou podem ser refletidos pelas nuvens de plasma do Sol, ou até mesmo pela Lua. Infelizmente não sabemos a verdade ainda, mas o próximo incidente aconteceu em 1960. O New York Times publicou um artigo onde dizia que um satélite silencioso não identificado foi descoberto na órbita da Terra por estações de rastreamento dos Estados Unidos. A identidade e origem do misterioso satélite, que foi apelidado de satélite escuro, não é conhecido, apesar de quase 2 semanas de pesquisa. Muitas pessoas acreditam que é o satélite conhecido como Cavaleiro Negro. No entanto, alguns cientistas confirmam que na verdade são os restos de um satélite regular que se extraviou. O seu mau funcionamento dos propulsores levaram ele a ir na direção errada. De qualquer forma, a resposta não foi o suficiente, e o interesse do satélite Cavaleiro Negro foi renovado. Astrônomos de todo o mundo imediatamente tiveram interesse em observar o estranho e celestial objeto que pairava na escuridão do espaço. De qualquer forma, todas as fotos e dados obtidos vieram de observatórios da Terra. E para provar ou negar sua existência, as pessoas precisavam de alguma forma testemunhar isso em órbita. Gordon Cooper foi um piloto e um dos primeiros astronautas humanos da história. Em 1963, ele participou da jornada espacial americana mais longa da época, Mercury Atlas 9. Durante o voo, ele avistou um estranho objeto verde, possivelmente de origem extraterrestre, bem em frente ao seu módulo. Ele então contou à sua equipe na Terra. Logo depois, a NBC News colocou no noticiário e tentou entrevistar Cooper sobre isso. Porém, nem as transcrições da missão da NASA e nem Cooper pareciam dar muita importância a este fato, quase como se nem tivesse acontecido. Mais tarde, a explicação oficial da NASA foi de que houve um mau funcionamento eletrônico da nave de Cooper, que levou ao aumento dos níveis de dióxido de carbono, que por sua vez fez Cooper ter alucinações, e Cooper concordou com essas afirmações. Entretanto, pode ser uma curiosa coincidência que, quando se aposentou, o mesmo se interessou pela busca à vida extraterrestre. Mas mesmo que o escritório da NASA esteja omitindo informações e realmente exista uma nave misteriosa orbitando a Terra, o que eles poderiam querer de nós? E por que estão nos observando? Em 1973, Duncan Asladair Lunan, um pesquisador escocês, decidiu investigar isso.
Ele reuniu todos os dados da LDS pelos outros cientistas e decidiu estudá-los. De repente, ele notou alguns desvios que poderiam esconder um código. Ele organizou os dados em um gráfico onde um eixo representava o tempo de atraso entre os ecos e o outro a posição do eco na sequência, e acabou descobrindo algo que parecia um tipo de mapa espacial, que coincidentemente batia com o formato da constelação de Bootes. Lunan começou a analisar os ecos registrados pelos astrônomos franceses em 1929, e novamente ele obteve a mesma constelação, mas uma das estrelas estava em um local ligeiramente diferente. Lunan então pensou, e se fosse realmente um mapa estelar do passado, depois de rebobinar o tempo, Lunan finalmente conseguiu uma imagem completa, o que o fez descobrir que era assim que a constelação parecia há 13 mil anos atrás. O que indica que eles poderiam estar nos observando há muito mais tempo do que imaginávamos. Em 1973, Lunan deu uma entrevista à revista britânica Spaceline e disse que havia decifrado a mensagem de rádio escondida dos LDS. Mesmo que esses relatórios tenham sido publicados no New York Times e em outras revistas conhecidas, ninguém realmente levou a sério esse tópico. Infelizmente, a teoria não foi apoiada por nenhuma evidência. Mais tarde, ele mesmo retirou dizendo que havia cometido todos esses erros e que seus métodos não eram científicos. Segundo ele, estava fazendo apenas algumas suposições sobre o que esses sinais poderiam significar. E finalmente, a última parte da nossa história. Essa foto. Em 4 de dezembro de 1998, a espaçonave Endeavour embarcou na missão STS-88. Essa foi a primeira missão para a Estação Espacial Internacional. E depois, em 11 de dezembro, a NASA publicou uma série de imagens onde se podia ver claramente um objeto incomum ao norte. Essas fotos foram rapidamente captadas pelo público geral, e o que não faltou foram novas especulações sobre o então Cavaleiro Negro. Entretanto, a verdade foi como nas outras vezes, muito menos interessante. Durante uma missão, um dos astronautas estava instalando a cobertura térmica, mas o revestimento estava mal fixado, então partiu e saiu voando. Foi então que as fotos foram tiradas, apenas para documentar esse evento. O Cavaleiro Negro é uma lenda muito interessante que você pode pesquisar por horas, procurando novas informações e evidências, até ver todas cair sobre terra. A história tem uma pilha de casos não relacionados de satélites misteriosos relatados por fotos, mas cabe a nós dar conclusões que farão ou não sentido. Ficamos por aqui. Eu sou o Victor Mendes e te aguardo numa ocasião futura. Até mais.